Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta para comentar a lição da revista de adultos da CPAD do terceiro trimestre de 2025, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição desse domingo que nós vamos aqui comentar é a lição de número 8, que será exposta na sala de aula no dia 24 de agosto de 2025, querendo o Senhor. E o tema da nossa lição deste domingo, do dia 24 de agosto, será uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nosso textuário nos diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos diz: uma igreja cheia de sabedoria e do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim essa leitura: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procóron, e Nicanor, Timão e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Meus amados, a questão da igreja, ela tem que ter esse entendimento que uma igreja, ela passa por situações, por problemas. Problemas surgem na direção de uma igreja, no convívio entre os irmãos. E diante de nós temos aqui uma questão, um problema que surgiu, problema entre o cuidado do ministério cotidiano, onde as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas, é o que diz o texto da Sagrada Escritura, em detrimento às viúvas dos hebreus. Nós vemos aqui que houve uma murmuração, e os apóstolos não recuaram, não ignoraram, mas antes, tomando a decisão de reunir a multidão, foram ao Senhor e trouxeram da parte de Deus uma solução para esse problema, instituindo o ministério do diaconato, os diáconos que iriam servir à mesa. E devido a essa necessidade que surgiu na igreja, surgiu o ministério dos diáconos, para servir, para prestar um serviço a favor da igreja do Deus vivo. Então esse assunto será o nosso assunto. A nossa introdução diz assim: nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas buscava por soluções em Deus, que era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia. Antes, ela foi mais para a organização do serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo da tarefa, pois o serviço é essencial, ou é a essência do trabalho na igreja. Então, mais um ministério que foi levantado para serviço, para servir os diáconos, a diaconia, servir nessa questão aqui, a mesa, nessa murmuração que estava acontecendo, para ser a solução, para resolver essa questão da murmuração entre as viúvas. E nós vemos que Deus, ele levanta aqui os diáconos. Nós vamos ver aqui que não era somente para estabelecer uma hierarquia. Nós, das Assembleias de Deus, nós temos uma hierarquia ministerial, que é cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor.
Mas não era para estabelecer somente uma hierarquia, não. Era para mostrar que eram homens chamados para servir num importante negócio. É o que a Bíblia diz de servir à mesa, do cuidado cotidiano, um ministério cotidiano, um ministério diário, né? De dar a assistência aos necessitados, e nesse caso, os necessitados eram as viúvas. Então Deus, ele não ignora essa parte social da igreja, e ele estabelece também homens cheios do espírito de sabedoria e de boa reputação para exercer esse louvável ministério. Nós temos aqui também no nosso primeiro ponto, o ponto 1, que é a identificação dos conflitos. Vai ter aqui 2 subtópicos, que é o tópico 1º, o tópico 2º, 3 na verdade, e o terceiro subtópico, que diz assim: o primeiro, conflito de natureza cultural, o segundo diz assim, conflito de natureza social, e o terceiro diz qual é a prioridade. É uma pergunta. Então nós vamos ver aqui o primeiro tópico, que vai falar sobre o conflito de natureza cultural. Então, meus amados, nós temos aqui a questão das viúvas, dos gregos que era desprezado no ministério cotidiano. Só que os apóstolos aqui, eles instituem para resolver essa questão cultural, né? Nós vemos que a igreja, pelo fato de crescer, está agregando a si homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. Vai aparecer aqui aqueles que foram criados no mundo grego, no mundo helênico, no qual eles vêm a conviver socialmente com os hebreus. E aí aparece uma divergência, aparece uma murmuração, surge um problema que precisa ser solucionado. E esse problema de natureza cultural, que era os de fala grega, as viúvas de fala grega, estava sendo desprezado, tinha que ser resolvido. Nós temos muitas questões, as barreiras culturais que surgem, que é necessário se resolver questões culturais para o avanço e o progresso da igreja. Certa feita eu li um livro sobre missão, que é um livro que eu sugiro, que é Por Essa Cruz Te Matarei, faz um juramento, né? E faz esse gesto da cruz com os dedos cruzados, e a promessa que um fazendeiro lá, um capanga, fez para um missionário, que por essa cruz, disse ele, eu te matarei. Mas Deus não permitiu que o missionário morresse e o nome do Senhor foi glorificado. Mas ali, esse missionário Bruce Lawson, ele foi pregar a palavra de Deus para os mutilones, aqui na América do Sul. E ele vai enfrentar barreira cultural ali. Daí chega uma certa feita que ele está ali para escrever as escrituras para aquele povo. E os mutilones, ele chega naquela parte que Jesus está falando, não construa a sua casa na areia, né? Aquele que ouve os 2 alicerces, aquele que ouve a minha palavra e pratica, semelhante a um homem prudente que construiu a casa na rocha. Só que na cultura dos mutilones ali, eles tinham por uma casa firme construída na areia, não na rocha. E eles ficavam um bambu 6 metros de profundidade e estabeleciam ali a sua habitação. Então tinha um conflito cultural ali, como que ele ia trazer essa mensagem de firmeza para aquele povo, porque sabendo que Jesus, ele está fazendo a aplicação do Sermão do Monte, ele fala assim, construa a sua casa sobre a rocha, você que ouve a minha palavra, você que pratica a minha palavra. O missionário com sabedoria, ele transcreve para eles ali que um homem que ouve a palavra de Deus, um homem que pratica a palavra de Deus, é que nem um mutilone ali, que iria edificar sua casa ali na areia com bambu. Aparentemente você fala assim, irmão Paulo, que dá um choque, né? Eu falo assim, como é que ele vai mudar essa situação das escrituras? Mas na verdade ele estava transmitindo a verdade que Jesus queria, que o povo entendesse que era para eles ter firmeza, e a firmeza estava em obedecer a palavra de Jesus. O nosso amado irmão não mudou o texto da escritura, ele fez somente ali, usou-se de uma linguagem que é a cultura mutilone, que era dos índios aqui da América do Sul, eles iriam entender. Então nós vemos que teve choque cultural. O evangelho tem muito do choque cultural, e nós vemos isso aí muito em missões. E ali estava ali essa questão da cultura grega aqui e dos hebreus, as viúvas dos hebreus, dos gregos. Teve um problema, mas tinha que ser resolvido. Não foi ignorado. Então nós temos que entender que a igreja, ela não foge dessas questões culturais também. Foi resolvida essa situação através da graça de Deus, com a instituição do ministério diaconal, os diáconos. Nós vemos também que conflito social. Lucas explica que a razão, no subtópico 2,
que a razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica evidente que a igreja não é só um organismo, ela é também uma organização. Ela tem esfera espiritual, mas também tem esfera social. Era, portanto, esse o papel social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. Então tinha uma questão social. Lembra que os irmãos vendiam seus bens, depositavam dinheiro, os recursos ali aos pés dos apóstolos, e ali foi estabelecido alguém para cuidar das viúvas. As viúvas precisavam, no ministério cotidiano, de sobrevivência. E eles faziam o quê? Com compra de alimento, com cuidados que era estendida a vida social das nossas irmãs, das viúvas, ali no tempo da igreja de Jerusalém. Então, a questão social ainda hoje continua. Muitos estão necessitando. Outra questão cultural que nós vemos, meus amados. Por exemplo, lá na África, existem países que não têm recursos, que nós temos aqui de infraestrutura. Domingo agora, passou no dia 17, um missionário da África veio na nossa igreja e ele falou da necessidade de construir poços artesanais para ter água. Ele estava empenhado nesse trabalho e ele estava vendendo livros para agariar recursos para conseguir cavar os poços lá na África, né, para dar a solução ali para aquele povo onde que ele estava implantando as igrejas. E eu vou colocar aqui em cima o contato dele para quem quiser ajudar, contribuir com o nosso amado missionário que está fazendo essa excelente obra de social e juntamente com a pregação do evangelho, cuidando da alma, da esfera social e da esfera espiritual. Tem um contato que vai ser posto aqui, ajude o nosso amado missionário também. Nós vemos aqui a questão da prioridade, que é o subtópico 3 do tópico 1. Qual que deve ser a prioridade da igreja? Cuidar da parte espiritual? Não, a igreja foi chamada para cuidar dessa parte, dessa esfera espiritual, e não a social. Tem uma prioridade? Não, na verdade o ensinamento que nós temos aqui é de quem cuidar, da parte espiritual ou da parte social. Não tem uma prioridade específica. As duas está entrelaçado na missão da igreja, para que a igreja venha cuidar tanto da parte social como da parte espiritual. Acompanha um ao outro, né? Nós temos textos das escrituras que vai falar assim: se o seu irmão estiver necessitando e você for lá e fizer uma oração tendo tu contigo, que suprir a necessidade do seu irmão, e isso aí não vai valer diante de Deus o fato de você orar. Não, você deve orar por ele, mas também deve suprir as necessidades do seu irmão. Cuidado ele deve ter. Então nós vemos que não podemos negligenciar nem a um e nem a outro. Qual deve ser a prioridade? A prioridade é os dois. A prioridade não é estabelecer prioridade, é que os dois sejam considerados de uma forma ampla. Nós temos aqui o segundo tópico já, a delegação de tarefa. Então nós temos aqui o subtópico 1, que diz assim: o ministério da oração e da palavra. Nós temos depois o subtópico 2, não há conflito entre tarefas. O subtópico 3 diz assim: a diaconia, saber que uma igreja, uma única igreja, ela tem uma missão. E essa missão da igreja, uma única missão, ela comporta 3 frentes de batalha. Seria assim uma linguagem, né, de guerra. 3 frentes de batalha, que seria o quê? A parte social, a parte devocional e a parte evangelística. E deveria ser assim. E deveria ter cuidado nas 3 frentes de batalha. Aí os apóstolos falaram: não, nós não vamos abandonar nem a oração e não vamos abandonar a palavra, mas nós vamos também instituir quem cuide desse importante ministério. Aí tem a instituição do ministério dos diáconos para cuidar dessa importante questão. Não foi negligenciado, não foi tirado da lista de prioridade, não porque era prioridade e deveria fazer parte. Então, a compreensão de uma igreja e da sua missão, ela deve abarcar a parte social, ele deve abarcar a parte devocional, que é a oração, a meditação na palavra, e a parte evangelística. A igreja vai evangelizando, mas vai evangelizando a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo e também estabelecendo um laço de amor na igreja, onde ela é estabelecida, cuidar
do outro nas suas necessidades. Nós vemos aqui também, não há conflito de tarefa, a importância e espiritualidade. Não é uma função maior do que a outra, nem mais espiritual do que a outra, nem maior em importância. Então os apóstolos, quando eles falam assim, nós estaremos dedicados à oração e à palavra, não quer dizer que esse ministério da oração e da palavra seria maior do que o cuidar da mesa. Não, não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando que existe o quê? Uma igualdade, um mesmo valor na obra de Deus e que deve ser feita com essa mesma empenho, com o mesmo Espírito, deveria ser cheio do Espírito, cheio de boa reputação, cheio de sabedoria. Não era qualquer pessoa que deveria estar na frente, deveria ser dentro da igreja, homens cheios do Espírito Santo de Deus. A parte da diaconia, o que é a diaconia? É aquela que vai fazer um serviço importante. Olha aqui, o parecer dos apóstolos foi de que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço, ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia, ela tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos capítulo 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou o ofício que é ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Então, ali quando está falando de diaconia, está falando de serviço, de servir. E aí, também nós entendemos que ali está falando mais de uma função, uma prática. Por exemplo, um ministério pastoral. Um pastor só pode ser considerado realmente um pastor, não é um título, mas é um ofício. Primeiramente, um ofício. O ofício do pastor é pastorear. Se existe pessoa que tem um título de pastor, mas não pastoreia, então é conflitante o ministério dele. Então, se um tem o título de diácono e não serve, está em conflito. Não adianta você ter uma carteirinha de diácono, de presbítero, de pastor, de evangelista, não evangelizar. Não tem como. Então, antes de ser uma função, antes de ser um cargo, um título, é uma função. Então, nós devemos entender ministério dessa maneira. Tanto que o primeiro passo no ministério é cooperador, porque coopera. Então, você não levanta, o cooperador não é nem levantado, é reconhecido, porque ele está cooperando. Aí depois o diácono ele vai estar servindo de uma forma mais dedicada na obra de Deus. Aí depois ele é reconhecido como um presbítero, porque vem da parte de Deus, aí vai dando pastores, vai dando evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento do povo de Deus. Então nós vemos aqui, meus amados, que é importante, ou a importância da diaconia ainda hoje. Não somente nessa forma de hierarquia, para se levantar um obreiro, mas para colocar ou reconhecer homens que têm chamado de Deus para o diaconato, e eles servem a Deus, servem a sua igreja e a Deus através do seu trabalho, do seu serviço, primeiramente, para depois ostentar o título de diácono. Nós temos aqui também no nosso terceiro tópico, meus amados, seguindo os princípios cristãos. Aí vai falar a respeito do privilegiando o caráter, no subtópico 1, do ponto terceiro. Daí não vai falar também no subtópico 2, diz assim, exercitando os dons. Aqui nós temos aqui reputação. Vai falar que a base maior é a reputação. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aquele que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação, ela traz o termo grego martireu, que significa testemunha. Aqui nós vemos que o mártir quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia os valores para exercer a função da diaconia. E às vezes nós pensamos que essa exigência
era só apenas para os dias bíblicos. Então nós sabemos que não é. Aqui está estabelecida aqui a base para a igreja, na exigência do escolhido para o diaconato. Estava boa reputação, estava cheios do Espírito Santo e estava também cheio de sabedoria. O que é ter boa reputação? A reputação de um homem, de uma mulher, é a opinião dos outros, a opinião que os outros têm a respeito de você. E essa opinião, ela é formada devido às suas ações e devido aos seus comportamentos. E quem deveria escolher? Os apóstolos passaram para a igreja. Não foi eles que tomaram a decisão por si só, mas não. Chamaram a multidão dos discípulos e falou para eles: dentre vós escolheis 7 varões, que sejam de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, e apresentai-vos. A igreja tinha que apresentar. Aonde estão esses homens de boa reputação? A igreja começou a fazer juízo e apontaram para esses nossos amados, os 7 diáconos que foram apresentados. Dentre uma multidão, mais de 8.000 pessoas, foi apresentado esse. Porque o que destacava na vida dele? As ações deles, a boa reputação deles. Como que eles se comportavam? Qual era a ação deles? Eram homens de boas ações, que tinham testemunho da igreja. Daí as escrituras vai falar que deve ter testemunho dos que estão de dentro, dos que estão de fora também. Nós temos que aí estar estabelecendo as regras para se elevar ou se levantar um diácono. E nós vemos aqui o que é comportamento. Se é a boa reputação, ela é julgada pelas ações de uma pessoa e pelo seu bom comportamento, pelos seus comportamentos. O que é um bom comportamento? Como essa pessoa se comporta na perseguição, como essa pessoa se comporta nos dias bons, como essa pessoa se comporta no dia mau. E aí observando, a igreja observa qual é o comportamento na alegria ou no luto desse homem que foram escolhidos aqui de boa reputação. Aí eles chegam à conclusão, falam assim: esses daí têm uma boa reputação. Tem uma boa reputação. Nós encontramos aqui 7. Esses homens aqui foram apresentados aqui. Esses daqui que estão à disposição aí por diaconato. E o que me acontece, meus amados? Eles oram. E não era somente ali os dias bíblicos essas exigências. Não, essa exigência ainda tem que estar de pé hoje. Para ser exigido do diácono, tem as exigências ministerial para um presbítero, para um pastor. Tem as exigências que as escrituras dão, mas nesse caso específico do diaconato, era que fossem de boa reputação, que fossem cheios do Espírito e que fossem cheios de sabedoria. Então a reputação era a igreja que deveria apresentar esses homens. Então eles chegam num consenso e apresentam os 7 diáconos da igreja. Olha que sabedoria! A dificuldade estava entre eles, mas eles iriam participar da solução também. Eles deveriam trazer esses homens com essas qualificações. E eles assim o fizeram. E os apóstolos impuseram as mãos e oraram e apresentaram a Deus. Aí está a solução dos problemas, das dificuldades que surgem. E aí que nós vemos que está as qualificações. E aí os apóstolos impõem a mão. E na oração, Deus ele dá o aval. Porque eles convidam o Senhor ali para estar selando aquela escolha. E o Senhor confirma esses homens. Homens cheios do Espírito, homens confirmados por Deus para o ministério, esse importante ministério, o ministério chamado ministério cotidiano, dia após dia, para estar servindo a igreja ali, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Exercitando os dons, eles eram chamados para ser cheio do Espírito e cheio de sabedoria. O que é um homem cheio do Espírito? O que é um varão cheio do Espírito, cheio de sabedoria? É um homem que tem manifestações dos dons do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. É um homem que ele tem a sua vida guiada pelo Espírito. Como as Escrituras dizem, andar em Espírito, que não vai cumprir os desejos da carne. Era um homem que não andava segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Esses homens cheios do Espírito Santo de Deus é que seriam capacitados, porque já tinham sido, na verdade, por ser cheios, capacitados por Deus para servir. Porque não tem como exercer um ministério sem a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele, antes de começar seu ministério, ele precisou ser cheio do Espírito de Deus. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu a pregar o Evangelho, me levou a levar
as boas novas de salvação aos cativos, aos oprimidos, libertar os cativos, oprimidos. Então ele ali, o Espírito tem que descer de uma forma corpórea, de uma pomba. E aí Jesus ali foi exercer o seu ministério cheio do Espírito Santo de Deus. Debaixo do Espírito Santo, Jesus exerceu o seu ministério. E a igreja também precisa exercer o seu ministério debaixo do Espírito. Não tem nem como nós viver a nossa vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Santo Espírito vivendo em nós, nos dando graça, nos dando força, moldando Jesus Cristo no nosso ser. É o que nós precisamos. E esses homens eram cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Sabedoria, o que é sabedoria? Para que serve a sabedoria? A sabedoria serve para lidar com os problemas que surgem de uma forma sábia. Aonde foi provada a sabedoria de Salomão? Surgiu um problema para ele? Uma mãe falando, esse filho é meu, a outra falando, não, esse é meu. E aí quem é a mãe do menino? A sabedoria de Salomão falou assim, ó, corte o menino no meio. Quando ele falou para levantar a espada para cortar o menino, a mãe verdadeira falou, não, pode deixar com ela. Aí a sabedoria resolveu aquela questão e Salomão falou, essa que mandou deixar em vida o menino é a mãe verdadeira. Então sabedoria, ela serve para resolver problemas. Então o homem sábio iriam ser aptos para lidar com relacionamentos. Porque o que iria acontecer, meus amigos? Não era só a instituição dos diáconos que iria resolver a situação, mas o exercício, a função do diaconato na igreja que iria apaziguar, que iria trazer ali a solução e as viúvas iam ser bem assistidas. Iria acabar o conflito cultural e suprir a necessidade social que apareceu na igreja. Mas era no exercício. Nesse momento que a Bíblia nos fala, eles estão sendo instituídos, foi apresentado eles. Foi imposta a mão, mas no dia a dia, no exercício da diaconia, é que a igreja ia ser estabelecida. É interessante que o nosso comentarista, ele usa até uma frase que a igreja não poderia se deteriorar. Ela tem que resolver esses problemas. E na vida é assim. Não fuja dos seus problemas. Busque solução, busque resolver. Não encoste ele num lado, não queira fugir, não. Enfrente pela fé, com a ajuda de Deus, coloque diante do Senhor os problemas que você tem passado e o Senhor vai te dar sabedoria e graça para você resolver. A igreja conseguiu resolver essa questão. O ministério do diaconato desses amados irmãos foram de excelência e a igreja conseguiu ser apaziguada e foi quebrado barreiras culturais, barreira social e o nome do Senhor foi glorificado no exercício da diaconia dos nossos diáconos aqui de Atos dos Apóstolos. Então, a minha vida, a sua vida, para valer no reino de Deus, nós temos que ter um ministério que comporte o bem-estar da igreja onde você frequenta, onde você participa. Nós somos chamados por Deus para fazer parte de um corpo com uma boa engrenagem, para que tudo ande de forma saudável e que seja bênção. E a igreja continue na sua marcha, evoluindo de pé e sempre crescendo na graça e no conhecimento. Então, Deus, ele dá sabedoria. Deus, ele dá do seu Espírito e Deus, ele nos dá graça para ter boa reputação na nossa vida, nas nossas ações, no jeito que nós se comportamos, né? Diante da dificuldade, é que vai mostrar. A pessoa tem que demonstrar maturidade. Certa feita, 2 discípulos foram pedir para sentar um à direita e uma à esquerda de Jesus, o que é interessante. Interessante que eles queriam o ofício, o cargo de sentar um direito, outro à esquerda, só que eles não demonstraram preparo algum para isso. Eles queriam a glória de estar ali naquele cargo, mas não queriam a responsabilidade. Por que o irmão Paulo pode falar isso? Porque quem que eles pediram para ir falar com Jesus? Eles pediram para a mãe deles ir falar com Jesus. Mãe, vai lá, fala com Jesus para um sentar à direita ou sentar à esquerda. Aí Jesus já demonstra essa atitude que eles não eram maduros para um ofício, para um cargo deste tamanho. Então nós precisamos estar maduros para servir melhor ao Senhor, conforme a nossa força, conforme a nossa capacidade. E que Deus, ele venha nos abençoar para saber que o fazer a obra de Deus é uma bênção e há recompensa e há galardão do nosso trabalho ao Senhor. Meus amados, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Saibam que o Senhor, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, as suas boas obras. Qual ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Que Deus em Cristo abençoe
a vida de cada um dos servos de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dê uma força para nós neste canal. Ore por nossa vida. Como nós estamos falando, um fala, mas os outros estão ali como alicerce de oração. E aí a obra de Deus vai crescendo e o nome do Senhor vai sendo exaltado. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te bendizemos pela bondade do Senhor em nos envolver na sua obra. Te louvamos e te bendizemos porque nós temos no Senhor a solução para os nossos problemas. Nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor nos capacita com o seu Espírito. Nós te louvamos e bendizemos que o Senhor é capaz e poderoso para nos fazer a ter atitudes e ações que louvem o seu nome na vista daqueles que nos veem. Olha, Deus, que a nossa vida seja a vida de boa reputação, de sabedoria e cheia do Espírito Santo. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo. Pai, em nome de Jesus eu peço a sua bênção sobre esse trabalho singelo, simples, mas com a sua bênção, Senhor. Nós sabemos que tudo pode prosperar. Querendo o Senhor, exalte o seu nome. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos e te glorificamos e te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, ficai na paz de Cristo Jesus. Querendo o Senhor, nós viremos outra vez a comentar a lição de número 9. Aguarde na expectativa. E eu peço as orações para o louvor e glória do Senhor. Amém, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Amém.